Capítulo 3. A autoridade da oração. A posição e autoridade que Jesus conquistou foram transferidas de volta para a humanidade por meio do renascimento espiritual em Cristo. O que te dá o direito de orar? Ter certeza da resposta a essa pergunta em seu próprio coração e mente é essencial se você deseja ter uma vida de oração eficaz. No último capítulo, vimos que Deus instituiu a oração quando criou a humanidade. Nós aprendemos que a oração é o meio pelo qual você deve comungar com o Deus invisível. É o meio pelo qual seu espírito se destina a afetar e ser afetado pela vontade e propósito do Divino Criador. Esse é o propósito da oração. No entanto, com base em que você tem o direito de orar? Deus originalmente nos deu este direito em virtude de nosso relacionamento com Ele e nosso propósito de exercer domínio sobre a terra. Mesmo assim, nosso relacionamento com nosso Criador foi quebrado, e nossa autoridade de domínio foi perdida por nossos primeiros ancestrais. Satanás, ao invés do homem, tornou-se o Deus deste mundo, 2 Coríntios 4:4. Onde isso deixou as pessoas em relação à comunhão com Deus e seus propósitos para a oração? Eles se afastaram dele e de seus planos para eles, de modo que eles se sentirão isolados de Deus. Não tinham certeza de onde estavam com Deus. Não sabiam o que Deus queria fazer por eles. Perderam seu senso de propósito. Esses resultados se parecem com sua própria vida de oração? Nesse caso, você deve perceber que seu conceito de oração foi influenciado pelos efeitos da queda. No entanto, Deus deseja dar a você uma nova perspectiva sobre a oração, que reflita seus propósitos tanto para a redenção quanto para a criação. O plano de redenção de Deus é consistente com seu caráter e propósitos. Vimos que os propósitos de Deus são eternos, que ele tinha um plano em vigor desde a fundação do mundo para a restauração da humanidade. Observe que essa restauração, que envolveu derrotar Satanás e o pecado, foi realizada de acordo com os princípios de Deus. Seus propósitos nunca mudaram. O plano de Deus não era simplesmente descer e arrancar o controle da terra de Satanás. Ele poderia ter feito isso, mas nunca o teria feito. Por quê? Teria sido inconsistente com a integridade de seu caráter e seus propósitos. Se ele tivesse feito isso, Satanás poderia tê-lo acusado de fazer o que ele fez, usurpar a autoridade que foi dada ao homem na criação. Deus tem todo o poder e autoridade. No entanto, ele deu à humanidade autoridade sobre a terra, bem como um livre-arbítrio, e não vai rescindir esses dons, embora o homem tenha pecado, o rejeitado e merecido ser separado dele para sempre. A Escritura diz, porque o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Que respeito extraordinário Deus tem pela humanidade. Ele respeitou a autoridade do homem mesmo quando ela estava adormecida em sua natureza decaída, pois os dons de Deus e seu chamado são irrevogáveis. Romanos 11:29. No entanto, como Deus poderia capacitar a humanidade a recuperar um relacionamento com ele e autoridade na terra? Quando o homem havia jogado fora esses dons por sua própria escolha, precisamos avaliar a magnitude do dilema do homem. O pecado do homem teria que ser tratado. O homem também teria que querer voltar para Deus e trabalhar junto com ele por sua própria vontade. Não eram questões simples. Restaurar a humanidade teria sido impossível se não fosse por Cristo. Como o próprio Jesus disse, para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Mateus 19:26. O plano eterno de Deus para a humanidade foi possível por meio da vinda de Jesus Cristo. Somente por meio de Cristo somos restaurados aos nossos propósitos em Deus, e somente por meio de Cristo temos o direito de orar com autoridade. Cristo restaurou nossos direitos ao domínio e oração. Novamente, desde o início, Deus planejou que a redenção do homem e a restauração do propósito viessem por meio de Jesus. Deus tornou-nos conhecido o mistério de sua vontade de acordo com seu bom prazer, que ele propôs em Cristo. Sua intenção era que agora, por meio da Igreja, a multiforme sabedoria de Deus fosse revelada aos governantes e autoridades em os reinos celestiais. De acordo com seu propósito eterno que ele cumpriu em Cristo Jesus nosso Senhor. Nele e pela fé nele podemos nos aproximar de Deus com liberdade e confiança. Efésios 1:9, 3:10-12. Jesus é o segundo Adão. Como Cristo poderia cumprir o propósito eterno de Deus, Efésios 3:11. Para restaurar o propósito de Deus, Jesus teve que vir como um representante da autoridade legal da terra, o homem. Ele teve que vir como um ser humano, como segundo Adão, como o início de uma nova família da humanidade que seria devotada a Deus. O primogênito entre muitos irmãos, Romanos 8:29. A Escritura diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João 1:14. Se ele não tivesse vindo como homem, não teria o direito de reclamar a humanidade e a terra para Deus, de acordo com a maneira como Deus ordenou seus propósitos para o mundo. Além disso, para restaurar o relacionamento quebrado do homem com Deus, Jesus teve que não ter pecado, e ele teve que escolher fazer a vontade de Deus. Somente um homem perfeitamente justo que desejasse fazer a vontade de Deus poderia redimir a humanidade. A Bíblia diz, Deus fez pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus, 2 Coríntios 5:21. Portanto, a segunda pessoa da Trindade voluntariamente colocou de lado sua glória celestial, e veio à terra como um homem, Cristo sendo Deus na própria natureza. Não considerava a igualdade com Deus algo a ser agarrado, mas se fez nada, assumindo a própria natureza de servo, sendo feito à semelhança do homem. E sendo encontrado na aparência de um homem, ele se humilhou e tornou-se obediente até a morte, até mesmo a morte na cruz. Filipenses 2:6-8.
pois o que a lei era impotente para fazer por ser enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando seu próprio Filho na semelhança de um homem pecador, para ser uma oferta pelo pecado. E assim ele condenou o pecado do homem pecador, a fim de que as justas exigências da lei pudessem ser plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos de acordo com a natureza pecaminosa, mas de acordo com o Espírito. Romanos 8:13-4. Que qualidades Cristo manifestou como segundo Adão? Ele é a imagem de Deus. Primeiro, Jesus refletiu a imagem de Deus, como Adão havia feito originalmente. Jesus é chamado de Cristo, que é a imagem de Deus, 2 Coríntios 4:4. Além disso, a segunda pessoa da Trindade reteve sua divindade, de modo que Cristo é totalmente humano e totalmente Deus. Isso significa que a plenitude da imagem de Deus foi revelada tanto em sua humanidade quanto em sua divindade. Deus se agradou de que toda a sua plenitude habitasse nele, Colossenses 1:19. Pois em Cristo toda a plenitude da divindade vive na forma corporal, e você recebeu a plenitude em Cristo, que é o cabeça sobre todo o poder e autoridade. Colossenses 2:9 e 10. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, Colossenses 1:15. Ele tem uma profunda relação de amor com Deus. Jesus também tem um relacionamento único de amor com Deus Pai, refletindo perfeitamente o relacionamento que Deus desejou ter com Adão e Eva. O Pai ama o Filho, e tudo tem nas suas mãos, João 3:35. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele faz, João 5:20. A razão pela qual meu Pai me ama é que eu dou a minha vida, apenas para retomá-la, João 10:17. O amor do Pai e do Filho é tão profundo e recíproco que Jesus poderia dizer: eu e o Pai somos um. Verso 30. Ele vive para fazer a vontade de Deus. Os versículos acima nos lembram da conexão entre o amor a Deus e a unidade com seus propósitos, que era característico do relacionamento original da humanidade com Deus. Ao longo dos evangelhos, Jesus revelou que seu único propósito e objetivo na vida era fazer a vontade de Deus, indo um pouco mais longe. Ele caiu com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, que este cálice seja tirado de mim. Ainda assim, não como eu quero, mas como tu queres. Ele foi embora uma segunda vez e orou: meu Pai, se não é possível tirar este cálice a menos que eu beba, que seja feita a tua vontade. Mateus 26:39-42. Venha o seu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Lucas 11:2. A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4:34. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Como eu ouço, eu julgo, e o meu julgamento é justo, porque não procuro a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João 5:30. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. João 6:38. Jesus vive para fazer a vontade de Deus. Ele é um com Deus e seus propósitos, e ele disse que todo aquele que faz a vontade de Deus pertence à família de Deus. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, irmã e mãe. Mateus 12:50. Ele reina com autoridade. Assim como Adão e Eva deveriam administrar o governo de Deus na terra, Cristo exibiu a autoridade de Deus enquanto vivia na terra. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Mateus 11:5. Além disso, sua autoridade e reino foram poderosamente manifestados quando ele ressuscitou dos mortos e venceu o pecado, Satanás e a morte. Quando ele retornar à terra, sua autoridade será reconhecida por todo o mundo. Ao nome de Jesus, todo joelho deve se dobrar, no céu e na terra e sob a terra, e toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:10 e 11. Em seu manto e em sua coxa ele tem este nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19:16. O reino do mundo se tornou o reino de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse 11:15. Jesus tem o direito e o poder de reinar na terra, e pedir a Deus que intervenha no mundo, visto que ele era o homem perfeito e o sacrifício perfeito. Isso significa que mesmo que nenhum outro homem esteja de acordo com Deus, os propósitos de Deus para a terra podem ser realizados em Cristo. Suas orações pela humanidade são poderosas e eficazes. Portanto, ele pode salvar completamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, porque vive sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25. Além disso, ele deu aos crentes seu Espírito para que possamos concordar com os propósitos de Deus, mesmo quando não temos certeza de como orar. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que palavras não podem expressar. Romanos 8:26. Como legítimo rei da terra, Jesus tem o direito de silenciar qualquer pessoa que se opõe a Deus. A humanidade recebeu livre-arbítrio de Deus. No entanto, como Redentor e Rei da humanidade, Cristo está qualificado para ser o juiz de toda a humanidade. Por meio de Cristo, o homem é julgado por um dos seus. Jesus disse: o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento. João 5:22. Jesus recuperou a autoridade terrena da humanidade. Cristo cumpriu nossa redenção e reivindicou nossa autoridade terrena como resultado de ser o segundo Adão. É crucial para nós lembrar que Jesus veio como um homem. Assim, ele foi qualificado como representante da autoridade terrestre. Jesus era perfeitamente obediente e sem pecado. Assim, ele foi qualificado para ser o Filho de Deus e restaurar o relacionamento do homem com o Pai, vencendo o pecado e a morte por meio de seu sacrifício na cruz. Jesus ressuscitou vitoriosamente.
Assim, ele foi qualificado para derrotar o pecado e Satanás, recuperar a autoridade sobre a terra e ser o legítimo rei da terra. Jesus transferiu autoridade para aqueles que creem. Existe uma relação vital entre a redenção e a verdadeira oração. A posição e a autoridade que Jesus conquistou foram transferidas de volta para a humanidade por meio do renascimento espiritual em Cristo. João 3:5. Aqueles que creem e recebem a Cristo têm seu relacionamento com Deus e sua autoridade na terra restaurada. Por causa de Cristo, podemos viver novamente como verdadeiros filhos e filhas de Deus, com todos os direitos e privilégios associados a sermos sua descendência. A oração é tanto um direito quanto um privilégio do homem redimido, que agora está em uma posição de entrar plenamente em um relacionamento de amor com Deus e concordar que venha o seu reino. Seja feita a sua vontade na terra como no céu. Mateus 6:10. É a vontade de Deus que cada pessoa seja redimida e governe a terra por meio do Espírito de Cristo. É por meio da humanidade que Deus deseja revelar seu caráter, natureza, princípios, preceitos e justiça ao mundo visível. Este é um plano eterno. Ele se aplica à nossa vida atual na terra e se aplicará por toda a eternidade. Lembre-se de que nunca foi a intenção de Deus que o homem vivesse e trabalhasse no céu. Ele foi criado para a terra. Por causa da queda, nossos espíritos agora se separarão de nossos corpos na morte, e os remidos irão para estar com Deus no céu. Mesmo assim, Deus nos fez uma promessa. Ele disse que quando formos para a matriz, o céu, ficaremos lá apenas um pouco. Chegará o dia em que nossos corpos serão ressuscitados e se reunirão com nossos espíritos, para que possamos continuar a governar, na nova terra que Deus criará. Ver 1 Coríntios 15, 42-44, 51-53, Isaías 65, 17. No livro do Apocalipse, Deus fala de tronos e de nosso reinar e governar com ele na terra. Ver Apocalipse 5:10, 24:6 e 22:5. Novamente, Deus não vai ressuscitar você dos mortos apenas para viver com ele para sempre. Ele vai criar você para que possa continuar com seu trabalho, seu chamado e vocação. É por isso que as Escrituras dizem que reinaremos com Jesus. Eles reinarão para todo sempre. Apocalipse 22:5. Reinar significa ter domínio, administrar. Portanto, enquanto vivemos e trabalhamos neste mundo decaído hoje, e no futuro, quando viveremos e reinaremos com Jesus, a comissão de Deus é a mesma. Que eles governem sobre toda a terra. Gênesis 1:26. A redenção do homem permite que ele tenha o domínio. Muitos crentes não podem ser descritos como tendo domínio, no sentido de fazer uma contribuição significativa para promover o reino de Deus na terra. O que nos impede de fazer isso? Frequentemente é porque não reconhecemos, ou aceitamos, nosso chamado e autoridade que recebemos em Cristo. Não conhecemos nossos direitos com base na nova aliança, não que sejamos competentes em nós mesmos para reivindicar algo para nós mesmos. Mas nossa competência vem de Deus. Ele nos tornou competentes como ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3, 5 e 6. Acredito que nosso medo de ser orgulhosos ou presunçosos, junto com nossa falta de aceitação de nosso valor em Cristo, nos mantiveram em cativeiro e nos roubaram a realidade de sua obra consumada em nosso favor. Como temos sido lentos para agir sobre o que somos em Cristo. Mesmo assim, Ele deseja que usemos o que Ele disponibilizou para nós por meio da redenção. Por exemplo, porque a igreja não entendeu a verdadeira natureza da humildade, fomos ensinados por tanto tempo e tão persistentemente sobre nossas fraquezas, nossa falta de habilidade e nossa indignidade que dificilmente ousamos afirmar o que Deus diz que somos. Uma nova criação. 2 Coríntios 5:17. Temos medo de que, se o fizermos, as pessoas nos entendam mal e pensem que nos tornamos fanáticos. Ainda assim, a Escritura diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. O velho se foi, o novo chegou. Tudo isso vem de Deus. Versos 17 e 18. Isso não é algo que inventamos. Não é presunção de nossa parte. É de Deus. Portanto, não devemos ter medo de dizê-lo e de viver em sua maravilhosa realidade. O Espírito declarou o que esta nova criação acarreta. Inclui tudo o que somos em Cristo. Efésios 1:7 diz: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da graça de Deus. Quem somos nós em Cristo? Nós somos os redimidos. Novamente, isso não é apenas uma filosofia ou uma opinião. Esta é a descrição do Pai de quem somos em seu Filho. O segundo Adão redimiu a humanidade. Portanto, não apenas somos uma nova criação, mas também temos uma redenção que é literal e absoluta. O que essa redenção significa para nós? Satanás não tem autoridade sobre nós. Satanás é o príncipe das trevas e se tornou o Deus deste mundo ao tentar com sucesso Adão e Eva rejeitar os caminhos de Deus. Mesmo assim, por meio de Cristo, fomos libertos do domínio de Satanás, do reino das trevas. É por isso que, embora continuemos a viver em um mundo decaído, não pertencemos a ele. Pertencemos ao reino de Deus. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos introduziu no reino do Filho que ama. Colossenses 1:13. Mas vós sois um povo escolhido, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo pertencente a Deus, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Por termos sido libertados do domínio de Satanás, ele não tem mais autoridade sobre nós. Em vez disso, temos autoridade sobre ele em nome de Jesus. O pecado não tem autoridade sobre nós.
Cristo também nos libertou do domínio e poder do pecado. O pecado não dominará, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. A Bíblia diz que quando nos arrependemos de nossos pecados e cremos em Jesus, como nosso substituto e representante, estamos em Cristo. 2 Coríntios 5,17. Somos a justiça de Deus nele. Verso 21. Visto que ele não tem pecado, nós também estamos livres do pecado. Podemos não apreciar ou nos apropriar desse fato, mas ainda é verdade. Onde crescia o pecado, crescia ainda mais a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para trazer a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 5, 20 e 21. Portanto, por causa da redenção, o pecado não reina mais em nossas vidas, a graça sim. Temos autoridade por meio do nome de Jesus. Nossa redenção também nos deu autoridade em nome de Jesus. Jesus afirmou claramente: digo a verdade, qualquer pessoa que tenha fé em mim fará o que venho fazendo. Ele fará coisas ainda maiores do que essas, porque estou indo para o Pai, e eu farei tudo o que você pedir em meu nome, para que o Filho possa trazer glória ao Pai. Você pode me pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei. João 14, 12 a 14. Eu te digo a verdade, meu Pai dará a você tudo o que você pedir em meu nome. Até agora você não pediu nada em meu nome. Peça e receberá, e sua alegria será completa. João 16, 23 e 24. Um princípio importante a respeito de nossa autoridade e poder em oração é nosso direito de usar o nome de Jesus. Veremos mais detalhadamente esse princípio em um capítulo posterior. Temos acesso ao Pai através do nome de Jesus. A autoridade do nome de Jesus nos dá acesso ao nosso Pai Celestial. Nosso direito de nos aproximarmos do trono da graça com confiança, Hebreus 4,16, nos traz o deleite de um relacionamento restaurado com Deus. No entanto, esse aspecto essencial da oração também nos permite concordar com o Pai e seus propósitos, e pedir-lhe que cumpra sua palavra ao atender nossas necessidades e as de outros. Naquele dia você vai perguntar em meu nome. Não estou dizendo que vou pedir ao Pai em seu nome. Não, o próprio Pai te ama, porque você me amou e acreditou que eu vim de Deus. João 16, 26 e 27. Temos autoridade por meio da palavra. A presença de Deus, poder e recursos ilimitados estão disponíveis para nós em nome de Jesus. No entanto, o nome de Jesus não é uma palavra mágica que usamos para conseguir o que queremos. Devemos orar de acordo com a vontade de Deus, que encontramos em sua palavra. Jesus disse em João 15, 7, se você permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em você, peça o que quiser e ser-lhe-á dado. A base da oração é nosso acordo com a palavra de Deus, nossa unidade com Cristo, que é a palavra viva, e nossa unidade com os propósitos e vontade de Deus. O poder da oração não se baseia em emoções, sentimentos ou teorias humanas, mas na palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. 1 Pedro 1, 23. Sua palavra é a garantia de uma oração respondida. Deus está pedindo que você leve a Ele a sua palavra, para pleitear os direitos da aliança. Não devemos orar a Deus por ignorância, mas como parceiros em seus propósitos. Oração é unir forças com Deus Pai, chamando a atenção para suas promessas. Não importa quantas promessas Deus tenha feito, elas são sim em Cristo. E assim, por meio dele, o Amém é falado por nós para a glória de Deus. 2 Coríntios 1, 20. A nova versão King James expressa isso da seguinte maneira: porque todas as promessas de Deus nele são sim, e nele amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Visto que apropriar-se das promessas de Deus é outro princípio importante com respeito à nossa autoridade e poder em oração. Examinaremos mais de perto esse princípio em um capítulo subsequente. Jesus é nosso modelo de autoridade de domínio. Jesus não é apenas aquele que reivindicou nossa autoridade de domínio, mas também é nosso modelo de como devemos viver nesta autoridade. Ele era o que devemos ser. Sua vida de oração é um exemplo da vida de oração que devemos ter. Você pode dizer, sim, mas Jesus era diferente de nós. Ele era divino e, portanto, tinha uma vantagem sobre nós. Quando Jesus estava na Terra, ele estava em uma posição melhor do que nós? Não. O que ele realizou na Terra, ele realizou em sua humanidade, não em sua divindade. Caso contrário, ele não poderia ter sido o representante substituto do homem. Como filho do homem, Jesus manteve um relacionamento íntimo com o Pai por meio da oração. Ele fez o que Deus o orientou a fazer, e o que viu Deus trabalhando ativamente para realizar no mundo. Ele confiou na graça e no Espírito de Deus. Nós podemos fazer o mesmo. Jesus disse, meu Pai está sempre trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Em verdade, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele pode fazer apenas o que vê seu pai fazendo, porque tudo que o pai faz, o filho também faz. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que ele faz. João 5:17, 19 e 20. Deus amava Jesus porque ele era perfeitamente obediente e vivia para cumprir os propósitos de Deus. A razão pela qual meu pai me ama é que eu dou a minha vida, apenas para retomá-la. João 10:17. Deus revelou a Jesus o que ele estava fazendo no mundo, e como o ministério de Jesus se relacionava com seu propósito geral. Eu acredito que Deus fará o mesmo por nós se vivermos e trabalharmos no Espírito de Cristo. As palavras que digo a você não são apenas minhas. Em vez disso, é o Pai, vivendo em mim, que está fazendo sua obra. Acredite em mim quando digo que estou no Pai, e que o Pai está em mim, ou pelo menos acreditar na evidência dos próprios milagres. Digo a verdade, qualquer pessoa que tenha fé em mim fará o que venho fazendo. Ele fará coisas ainda maiores do que essas, porque estou indo para o Pai. E eu farei tudo o que você pedir em meu nome, para que o Filho possa trazer glória ao Pai. Você pode me pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei.
João 14, 10-14. As orações de Jesus foram eficazes porque ele tinha um relacionamento com Deus, conhecia seus propósitos e orava de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o que Deus já havia falado e prometido fazer. Devemos imitá-lo. Mais do que isso, devemos permitir que seu espírito e atitude governem nossas vidas. Esteja em você o que também esteve em Cristo Jesus, Filipenses 2:5. Devemos viver na nova aliança que Deus nos concedeu em Cristo, que nos restaura a unidade com o coração e a vontade de Deus. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daquele tempo, declara o Senhor. Vou colocar minha lei em suas mentes e escrevê-la em seus corações. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias 31:33. Governando pelo Espírito de Cristo. Minha pergunta no início deste capítulo era: o que lhe dá o direito de orar? Não é apenas o seu chamado na criação, mas também a sua redenção em Cristo que lhe dá esse direito. Esta é uma verdade sólida e transformadora. Ele tira a dúvida, o medo, a incerteza e a timidez em relação à oração. Por causa de Cristo, você não precisa mais sentir-se isolado de Deus, inseguro de onde você está com Deus, não ter clareza sobre o que Deus deseja fazer por você e por seu intermédio, sem propósito. Em vez disso, você pode ter uma relação de amor com Deus Pai, a certeza da sua redenção em Cristo, uma compreensão de seu chamado e autoridade em Cristo, uma ideia clara do propósito de Deus para a sua vida. Deus deseja que você viva com confiança na autoridade que Ele lhe deu. Cristo diz: eu lhe digo a verdade, tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Novamente, eu digo a você que se 2 de vocês na terra concordarem sobre qualquer coisa que você pedir, será feito por você por meu Pai que está no céu. Mateus 18:18-19. Você está disposto? Você quer que Deus realize seus propósitos para sua vida e para nosso mundo decaído? Você pode convidá-lo a fazer isso por meio da oração. De Gênesis a Apocalipse, Deus sempre encontrou um ser humano para ajudá-lo a cumprir seus propósitos. Ele vem até você agora e pergunta com efeito: você está disposto? Você vai me ajudar a cumprir meus propósitos para a sua vida e para a terra? Ou você se contenta em viver uma existência insatisfeita e deixar que as influências do pecado e de Satanás invadam nosso mundo? Quem é aquele que se dedica a estar perto de mim? Jeremias 30:21. Oro para que desejemos estar perto de Deus, vivendo em unidade com Ele e seus propósitos e exercendo a autoridade que Ele nos deu por meio do Espírito de Cristo. Vamos orar juntos. Pai do céu, obrigado por nunca desistir de nós, mas por nos redimir para você e seus propósitos por meio de Jesus Cristo, o segundo Adão. Paulo orou em 2 Tessalonicenses 1:11, para que nosso Deus os considere dignos da sua vocação, e que pelo seu poder cumpra todo bom propósito seu, e todo ato motivado pela sua fé. Pedimos que você nos considere dignos de nosso chamado, e nos capacite a cumprir seus propósitos, por meio da graça, fé e autoridade que temos em Cristo. Oramos essas coisas em nome de Jesus, nosso Redentor e Rei. Amém. Colocando a oração em prática. Pergunte a si mesmo: alguma vez me sinto isolado de Deus, sem saber onde estou com Ele e sem saber como devo orar? Estou orando com base nos efeitos da queda ou nos efeitos da obra de redenção de Cristo em meu nome? Passos da ação. Comece hoje a aplicar a redenção de Cristo em sua vida de oração, reconhecendo a restauração de Jesus de seu relacionamento com o Pai e seu propósito de domínio. Lembre-se diariamente de que sua redenção significa que Satanás e o pecado não têm mais autoridade sobre você, que você tem autoridade e acesso ao Pai por meio do nome de Jesus e que tem autoridade por meio da palavra de Deus. Comece a se aproximar de Deus com base nesta promessa. Aproximemo-nos, pois, do trono da graça com confiança, para que recebamos misericórdia e achemos graça para nos ajudar em nosso tempo de necessidade. Hebreus 4:16. Princípios. Primeiro, o plano de redenção de Deus é consistente com seu caráter e propósitos. Ele redimiu o homem enquanto mantinha intacta sua vontade e autoridade terrena. Segundo, por meio de Cristo, somos restaurados ao nosso propósito, e por meio dele temos o direito de orar com autoridade. Terceiro, como segundo Adão, Cristo é a imagem de Deus, exibe um relacionamento de amor com Deus. Vive para fazer a vontade de Deus e reina como Rei da terra e juiz da humanidade. Quarto, Cristo reivindicou nossa autoridade terrena das seguintes maneiras: a. Jesus veio como um homem, assim ele foi qualificado como representante da autoridade terrestre. B. Jesus era perfeitamente obediente e sem pecado. Assim, ele foi qualificado para ser o Filho de Deus e restaurar o relacionamento do homem com o Pai, vencendo o pecado e a morte por meio de seu sacrifício na cruz. C. Jesus ressuscitou vitoriosamente. Assim, ele foi qualificado para derrotar o pecado e Satanás, recuperar a autoridade sobre a terra e ser seu rei legítimo. Quinto, a posição e a autoridade que Jesus conquistou foram transferidas de volta para a humanidade por meio do renascimento espiritual em Cristo. João 3:5. Sexto, quando não vivemos em nossa posição de autoridade, é porque não reconhecemos ou não aceitamos nosso chamado em Cristo, porque não conhecemos nossos direitos de aliança. Sétimo, a redenção do homem permite que ele tenha domínio. Isso significa que Satanás e o pecado não têm autoridade sobre nós. Temos autoridade e acesso ao Pai por meio do nome de Jesus e temos autoridade por meio da palavra de Deus. Oitavo, Jesus é nosso modelo de autoridade e de domínio. O que ele realizou na terra, ele realizou em sua humanidade, embora também fosse divino. Ele confiou na graça e no Espírito de Deus como podemos. Nono, nosso direito de orar vem tanto de nosso chamado na criação quanto de nossa redenção em Cristo.
Deus te abençoe e até o próximo capítulo.